Bom dia a todos nesta manhã de quarta-feira pandêmica. Sejam bem-vindos ao programa Quadrinhos. Seja bem-vindo, Apocalipse Girl. Hoje, Girl. Só. Nada apocalíptica hoje. Mas vai ter uma pitadazinha de apocalipse no começo. Mas só um pouquinho. Gente, o quadrinho de hoje, eu comprei por conta do autor, hei de confessar, e o nome dele não chama atenção, a grossura dele não chama atenção, porque a coisa... E o tema, mais ou menos. Você comprou só por causa do autor? Comprei só por causa do autor. Nossa Senhora. Isso quer ter crédito na praça. Se você conhece as grandes obras, você vai falar vale a pena. O cara manda muito bem. O quadrinho de hoje eu vou logo dar o nome. Chama Retalhos, do senhor Greg Thompson. E, Juni, você sabe tão bem quanto eu, então eu vou te fazer uma pergunta simples e fácil. Nesses momentos pandêmicos, muito casal acabou o relacionamento, fechou as portas, a coisa ficou difícil. Como é que você entende um quadrinho como Retalhos? Nossa, que pergunta foi essa? Caraca, velho. Sem dar muito spoiler, lógico, do quadrinho, mas como é que você entende Retalhos, uma pessoa lendo Retalhos nesse momento pandêmico? Então, para começo de conversa, ocupa o seu tempo de leitura, né? São quantas páginas? Eu fui tentar contar, mas, gente, acho que é mais... Espera aí, deixa eu olhar aqui. Eu vou fazer questão de olhar aqui, peraí. 582, mas tem essa parte. 582 de leitura de conteúdo. 582 páginas. 580 páginas. É. Só vou 580 páginas. E não são 580 páginas com somente desenho, é muito texto e muita coisa escrita. Tem a arte, que é fenomenal, mas, assim, é muito conteúdo. Então, no primeiro lugar, vai ocupar o seu tempo nessa quarentena, quem precisa vai ocupar. Mas, por outro lado, uma coisa que eu gostei dessa obra, e que é um tipo de obra que aí tu é esperto e já entrega para quem gosta, é porque vai falar do cotidiano, de vida cotidiana e de acontecimentos da nossa vida cotidiana que, para quem está de fora, talvez nem faça, assim, a pessoa olha e fala assim, mas isso impactou sua vida por quê? Mas para quem está dentro da história, cara, faz todo sentido, e o quanto aquilo impacta, essas pequenas coisas da nossa vida que impactam na nossa vida. E aí, assim, retalhos não é à toa que o tópico é retalhos, porque a gente vai falar um bocado disso, né? De retalhos de uma vida. São pequenas partes da vida que juntas vão formando... Eu sei que ele não pensou nisso porque isso é uma coisa muito brasileira, mas é como uma coxa de retalhos. Sim. É engraçado que eu estava lendo e eu estava pensando muito numa coxa de retalhos, mas eu tenho certeza que ele não pensou nisso. Porque eu não sei até onde... Eu não sei, coxa de retalhos é uma coisa brasileira? Não sei. Assim, do modo como nós entendemos, sim. Mas muitos países em regiões pobres ficam juntando retalhos, né, juntando pedaços de tecido para fazer algo não é assim tão estranho. Mas assim, eu acho muito bonito porque é autobiográfico. Então, Sim.
Me lembra aquela outra história. Ai, gente, qual é o nome daquele outro quadrinho que a gente fez? Que também era autobiográfico da autora. Nossa, me deu branco agora. Ai, que ódio. Ai, da lei. Eu vou lembrar até o final desse programa. Mas ele é autobiográfico, e aí ele vai tratar desse tema de religião, de amor e de como essas coisas que são tão normais na nossa vida impactam. E pelo menos assim, como impactou na vida dele, né? E aí eu acho sensível, eu acho bonito, eu acho que é confortante na quarentena ver vida normal em tempos de live, em tempos de Instagram correndo com vidas perfeitas. É gostoso ver um pouquinho de vida real, dúvida, Imperfeição. imperfeição. É, eu gosto, assim, Júnior, me agradou. Embora seja uma Bíblia, eu falei para o Edson quando ele me deu que assim dá para fazer praticar autodefesa com esse negócio, porque o papel não é fino, o papel é grosso. Dá para praticar autodefesa, porque é um tromboio. e uma coisa boa é que o Greg Thompson, ele tem uma narrativa maravilhosa. Sim. Então, você vê o tamanho, você pensa, putz, velho, eu vou demorar um ano para ler isso. Não, acho que eu levei 2 dias para ler. Mas É o também famoso, assim, quando você é porque você... começa. Desculpa, te interrompi. Exatamente, quando você começa a parar, vira um problema. Sim. Mas assim, cara, posso dizer tranquilamente, é bem gostoso você ir lendo. Eu li, acho que foram em 2 dias. Foram 2 dias. Foram Júnior, em 2 agora dias. indo para o lado pessoal, bem pessoal, me intrometendo na sua vida para os nossos parcos ouvintes saberem. Você se reconheceu? Em algum Sim. momento você olhou e, putz, isso me lembra uma fase numa cidade, isso me lembra uma pessoa, isso me lembra anything. Cara, isso me lembra muita, isso me lembra muita coisa, mas existem algumas passagens aqui que me lembram assim, minha relação com religião mesmo. E como a minha própria relação com a religião evoluiu ao longo do tempo. Eu me vi muito nessa questão de evolução da minha relação com a religião. Sim. Então, na realidade, eu me vi muito. Eu lembro de algumas pessoas, tiveram passagens que eu virava e falava, fulano de tal. Teve essas passagens, tiveram muitas passagens assim, mas na maioria das vezes eu me identifiquei muito com a experiência do autor que ele narra aqui. Mas não vou Que é linda, abordar. né? Posso até É, abordar depois, eu não sei quanto é que tempo depois que a gente... a gente pode falar de uma coisa ou outra. Música. Alguma música para agora? Nossa, pensei em nenhuma, não. Você sempre pergunta isso e eu nunca penso na música. Uma hora dessas eu vou acertar. Mas Gente, não, então vamos. eu não consigo parar de pensar. Quando eu estava lendo isso daqui, se você tiver alguma, do. Ai, Zé Cabaleiro, não, do. Aquele nordestino, gente. Nossa, hoje eu tô boa. No próximo horário eu te dou uma sugestão. No intervalo eu vou procurar no meu celular o nome. Tá, tá, então eu vou para duas músicas de amor. Se eu não me engano, o quadrinho se passa em qual cidade? Você tem aí rapidinho? Minnesota. Minnesota? Gente, eu vou Minnesota. colocar aqui rapidinho músicas de Minnesota e daqui a pouco a gente volta. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Juni, missãozinha fácil para você. Nos apresente os personagens de Retalhos. Temos basicamente assim, são dois principais, né? Tem o próprio Craig
que ele da infância e juventude aqui, no caso, e iníciozinho da vida adulta, talvez, um jovem adulto, e ele mostra ele desde pequenininho, quando ele dividia a cama com o irmão, uma criação muito rígida e religiosa, bastante religiosa e bastante crítica no estado de Minnesota e com muita neve. Isso me marcou muito porque é muita neve. É neve, acho que ele até faz essa brincadeira. Aqui em Minnesota tem 4 estações do ano. Neve antes da neve, neve depois da neve e talvez calor. Mas assim, tem uma cena, assim, rapidinho. Tem uma cena que eu acho muito legal, em que eles estão num tronco, se eu não me engano, ou num buraco, onde acho que ele e o irmão comenta, pô, mas isso daqui não era grande, não era imenso, não, ele, com a neve você era pequeno. Mas tem essa cena porque eles voltam nesse tronco, porque nesse tronco teve uma história aí, né? Não vamos abordar aqui, mas aí eles se surpreendem com isso. Tem essa cena mesmo, mas é muito bonitinho, gente. E realmente é o tempo todo muita neve. Acho que é Dina. É Dina o nome dela? Peraí. Me dá um segundo aqui para poder ver o nome da garota. Eu acho que é Dina. Cadê ela? Peraí. Deixa eu ver a entrada dela. Isso. Ai, gente, é tão lindo. Eu comecei a folhear. Foi mal, gente. Eu comecei a folhear aqui. Bom, então ele tem essa criação e com essa criação rígida, com pais bastante rígidos, bastante religiosos, ele desenvolve, logo no início a gente percebe que ele desenvolve uma relação não saudável com a religião, que é uma relação muito culpada, muito dura, em que a gente esquece o novo evangelho e meio que fica fixado no antigo evangelho, em que a gente acaba se abraçando Deus cruel e duro e rígido. Pune, né? Exato, e esquece do Deus de amor, do Deus de paciência, do Deus que não vai, que sabe, que Jesus vira e fala que não vai perder nenhuma ovelha. A gente esquece essa versão de Deus mais amorosa. Então, essa é ele. Para ele, na história, a gente vai conhecer como que ele vai evoluir nessa relação com a religião para ele. E já a Dina, acho que é a Dina, gente, eu tô encacada aqui se o nome é a Dina. Se eu estiver errando, vocês me perdoem. Ah, tá? preocupa não. Eu falo nome errado. Guy, é Gui de Lily. Ai, que bom. Meu cara inteiro de Guy, é Gui. Eu falei que eu ia falar errado mesmo. Então tá. E não é Dina, é Raina. Eu pesquisei aqui rápido, é Raina. A Raina, é engraçado, ele conhece ela numa situação bastante, eu acho que é típica nos Estados Unidos, mas atípica no Brasil, que são esses acampamentos de verão. No Brasil, isso não é uma coisa que a gente tem de comum, talvez esteja começando agora, mas não é uma coisa que eu vejo a maioria dos pais colocando filho em acampamento de verão. E aí ele conhece a Raina, e ela é o contrário dele, ele é super fechado, ele é super, sabe, na dele, os desenhos dele até sempre são desconjuntados, eu consigo imaginar ele sendo aquele adolescente magrelo alto, desconjuntado, que tenta se esconder. Cara, assim, eu consigo visualizar ele existindo no mundo real. E já ela muito, pelo menos na percepção dele, ela é muito alegre, muito divertida, ela escreve poesia, e ela é animada, comunicativa. Então, assim, ela é exatamente o oposto dele. Ela é como se fosse um raiozinho de luz na vida dele. E aí a gente tem esses dois principais, porque os outros aparecem assim, como retalhos, pedacinhos aparecem. Então, a gente vê a mãe dele muito submissa ao pai, a gente vê um pai tirânico, que inclusive no desenho é apresentado como um homem grande de traços bem angulosos e bem sólido, né? Os irmãos dele a gente vê pouco, exceto um, que é o que divide o quarto com ele, que é mais novo, né?
Então, assim, é bem bonito. Mas os demais personagens aparecem muito pouco. É mais ele e a Raina mesmo. Aí a gente vai ter a família dele, né? E vai transcorrendo a vida dele. Vai passando Sim, pelos bons momentos, maus momentos, momentos de alegria, momentos de tristeza. É um quadrinho que ele vai caminhando no sentido de um romance. Ele é um romance, né? é. Ele é bem um romance. Uma coisa que eu acho interessante é porque, assim, o Craig, ele é um artista. Beleza. Estamos falando aqui de um artista. Quando a gente fala de homens artistas, a gente fala de um homem que vai fugir do padrão. Principalmente se você estiver falando de uma arte como um quadrinho, como um desenho. Você está falando de um homem que não vai seguir o padrão de ser aquele machão, aquele guerreiro, aquele lutador, o cara que joga futebol, que. Então, assim, vai estar fora do estereótipo. Isso é uma coisa bastante presente no quadrinho, mostrar como ele se sente não compreendido porque a paixão dele não está dentro do que é esperado, do que é desejado. Então tem todo um processo de descoberta que vai passar pela religiosidade, mas que também é da própria arte dele, é do próprio talento dele. E isso, e eu acho que o que ganha essa obra é exatamente isso. Ela é preto e branco, Sim, então a narrativa gráfica que o autor vai passar está toda sobre a mão dele. Não adianta usar cores ou paleta de cores ou algo milagroso. Não, ele tem que saber fazer, e não é uma coisa com emoção. Não é aquela obra cheia de movimentação, correria, ação, perseguições e afins, tiroteio. Não. Ela é contra. A vida real é uma coisa. Assim, a gente vive. E, e dar a essa cidade, dar a essa família, dar a essas personagens vida, sim. e é uma obra, e assim, é um trabalho herculíneo. Olha, eu não sei quanto tempo ele levou para fazer. E nem por todos os altos e baixos que ele deve ter passado para escrever isso também. Mas é interessante. É muito bonito. Eu acho que o resumo que a gente pode fazer é que é uma obra muito bonita, que daria um excelente filme de um diretor que tivesse sensibilidade, sabe? Para tratar uma história que não vai ter esses rompantes, essa jornada do herói, essa coisa de ficção científica e perseguição policial, sabe? Mas de um filme que vai mostrar a vida real. Eu diria que assim, tipo aqueles filmes franceses, que vai mostrar o cotidiano da vida de alguém, só que nesse caso com essa delicadeza de mostrar essa pessoa evoluindo, crescendo enquanto ser humano. É muito bonito. É muito bonito ver como, sabe, é tipo, ele descortinou uma parte da vida dele para a gente ver. É uma tremenda exposição de vulnerabilidade. De, olha, eu passei por tudo isso. Todas essas dúvidas, todas essas ansiedades, todas essas crises, todo esse sofrimento, tudo. Tudo junto e misturado. Duas músicas. Fala lá. Zé Cabaleiro, Lenha e A Flor da Pele. Pelo Lenine? Não, Zé Cabaleiro. Não, Lenha é pelo Lenine. Ah, tá. Zé Cabaleiro é A Flor da Pele, eu inverti tudo. Daqui a pouco a gente volta. Segura aí. Brincadeira é coisa séria. Além de divertir também os adultos, a brincadeira ajuda a criança a crescer mais sadia, mais esperta e inteligente. Brinque com seus filhos, sobrinhos, netos e irmãos. Incentive as suas crianças a brincar com as outras. Brincando, a criança vai longe. UNICEF.
Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Terceira e última parte do programa Retalhos. Juni, Diga. você gostou mais de quem? Do Greg ou da Hannah? Greg? Era para ter dúvida? Lógico. Ué, não, sem sombra de dúvida, ele. Ele é o personagem com quem eu me identifiquei. Ué, total ele. Com direito a ter critrizes sobre a religião também. Com direito. Tá, então aí é que tá. Já que você me faz, já que essa pergunta foi fácil, a segunda é: por que a religião te marcou? É porque assim, quer queira, quer não, mesmo tendo uma religião que é mais aberta como a minha, o ser humano que compõe a religião não é sempre aberto. E eu não sei porquê, eu não sei dizer assim de onde que veio, mas eu tinha uma visão de religião que ela era um pouco carregando essa questão da culpa, Sim. sabe? De sempre estar pensando de, ai meu Deus, eu deveria ser melhor, ai eu errei aqui, nossa, eu sou um ser terrível. Essa questão também de sexualidade que ele enfrenta, do tipo, nossa, tem que esperar casar para poder ter uma relação sexual, porque senão, meu Deus, sabe? Então, teve várias questões, assim, que a religião, assim, eu não sei dizer como é que é esse mecanismo, mas que a religião acaba sendo ou usada por nós ou contra nós. E aí fica uma. Como é que eu explico? Uma relação muito conturbada consigo mesmo. Porque você está sempre se sentindo culpado do que você fez, porque você está sempre se sentindo aquém do que você deveria ter feito. Então, assim, fica uma pressão. Eu acho que eu tinha muito essa questão de que, nossa, eu tinha que ser o exemplo perfeito da minha religião, saca? Eu não admitia muito que eu ia errar. E o problema é que você erra e erra feio, e erra rude, como diz o povo, e erra muito. E aí, cara, eu tinha essa sensação. Tanto que eu precisei, por um tempo, me afastar um pouco da minha religião para poder, sabe, ter aquele respiro, conversar, conseguir melhorar a minha cabeça. E aí, hoje em dia, eu tenho uma relação muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais compreensiva até. Talvez seja aí a questão, tanto eu quanto ele, talvez tenha gerado tenha gerado essa identificação. Tínhamos um comportamento intolerante com a religião, mas era uma intolerância conosco mesmos. Não era uma intolerância com o próximo, era uma intolerância do tipo, eu tenho que ser perfeita, eu quero o céu. Literalmente, inclusive, ele tem uma cena em que ele fala, naquele momento eu soube que eu queria o céu, era isso que eu queria. E eu também, eu sempre sonhei com o céu. Eu queria ir para o céu. Embora eu fosse espírita e não acreditasse no céu, eu queria ir para a cidade espiritual. Eu queria ir para o nosso lar, eu queria ir para cidadezinhas maneiras. Eu não queria, sabe? Eu me agarrava nisso. Então, tudo isso gerou essa relação conturbada com a religião, que precisou em algum momento ser trabalhada. No caso dele, ele se afasta, no meu caso, eu me afastei temporariamente e hoje em dia eu voltei. E aí, hoje em dia, eu tenho uma relação muito mais saudável. Eu acho interessante isso em obras autobiográficas, porque, em primeiro lugar, porque quebra aquela ideia clássica do personagem perfeito, lindo, maravilhoso. Coloca o tom de cinza, de tom negro que todos nós temos. Mas quando ele aborda temas como esse, de uma dúvida cruel, de religiosidade, é uma coisa tão mais pessoal. Que é lindo. Sim,
Até porque, cara, a gente tem esse pensamento de que religião é uma coisa, é a mesma coisa para todo mundo. E, na realidade, religião é algo extremamente individual. Embora a religião seja de todos, a forma como a gente lida com a religião e como ela impacta na nossa vida é extremamente individual. Eu já vi alguns autores e alguns pensadores, tipo o Leandro Carnal mesmo, ele tem uma série, ele dá aula de religião e ele comenta o quanto a religião ela é individual. E ela é tão individual que os membros de uma mesma religião vão professar coisas diferentes, de tão individual que ela é. Porque a religião é a mesma, então como é que as pessoas estão professando coisas diferentes se a religião é a mesma? É porque a relação com a religião é muito individual. Uma vez eu virei para uma pessoa em que eu falei o seguinte: o que traz as pessoas ao templo? E a pessoa olhou para si com uma cara de espanto. Eu falei: é sério? O que traz as pessoas ao templo? O que faz elas saírem de suas casas Uhum. e virem para cá? O que te move até E, a religião? e assim, ele falou: não é, mas não é o contato com Deus, com o divino, ajudar ao próximo. Cara, Uh-uh. é tanta coisa ao mesmo tempo. Tem gente que vem aqui esperando algo em troca. E Tem. não são poucos, não. Tem as pessoas que vão para se perdoar do que faz no dia a dia. Tem os que vão para fazer amigos. Porque, cara, a religião é uma grande forma de fazer amigos. O período em que eu me afastei da religião, eu fiquei quase sem amigos. Quase sem nenhum amigo. Então, assim, cara, religião, o motivo que te move até a religião é múltiplo. Pode ser hábito. Sua família ia, sua avó ia, sua tataravó ia, todo mundo ia, você vai também. Agora, Juni, pergunta clássica. A cena que você gostou? Muitas. E isso é foda. Isso é complicado nesse quadrinho específico, porque ele tem muitas cenas extremamente bonitas. Ele tem a cena em que ele faz um mural, por exemplo, para Raina, e é um mural muito bonito, né? Não vou falar o que é o spoiler. Você lembra do mural? Sim. Aí tem o mural, a cena do mural eu acho muito bonita. A cena das paqueras deles, quando eles começam a notar que a amizade está evoluindo para algo mais. Tem a cena em que ele apaga o mural, que é uma cena de 3 páginas e que é belíssima de acompanhar. Tem a primeira vez que eles fazem sexo, que é extremamente bonito. Ele fez uma arte encantadora, muito sensível, muito gentil. Eu posso Tem te a falar que cena tem. em Júnior, que ele... rapidinho. Eu posso te falar que. Eu sei, mas tem um detalhezinho que eu carrego comigo. Qual? Que é o momento onde ele. Se eu não me engano, onde eles dizem, se não estou enganado. Você sabe quando alguém está gostando de outra pessoa? Não. Se eu não estou confundindo em um quadrinho, eu acho que tem um momento que eles falam isso. Quando você é a primeira pessoa que eu penso quando eu acordo e a última pessoa que eu penso antes de dormir. E na época que eles ainda estão no flerte. É Isso eu lindo. carrego comigo. Se alguém perguntar: Edson, como é que você ama alguém? Quando é que você gosta de alguém? É porque você é a primeira pessoa que eu penso quando eu acordo e você é a última pessoa que eu penso antes de dormir. Eu sei que eu te amo. É bonito. Olá. Eu não me lembrava dessa cena. Mas tem, não tem? Tem. É na época que eles estão ainda no flerte, eles ainda estão evoluindo para um relacionamento. Acho que é quando Sim. ele vai para. Depois que ele foi para casa dela e passou uma temporada de férias lá. Cara, eu sei que assim. Eu não consigo dizer uma cena favorita nesse livro.
Mas uma cena, por favor. Só uma. Nossa, velho. Sério? Não quebre a máxima do programa. Eu tenho que escolher uma dentre todas. Então, ai, que saco, Edson. Eu não quero escolher uma cena só. Eu não quero. Tá, então tem uma. Deixa eu chegar nela aqui, peraí. Que é a cena, é mais pro final, que é a cena em que ele sai sozinho de casa para caminhar. E aí, quando ele está caminhando, você vê que ele está, na realidade, entendendo, compreendendo que nada na vida é permanente. E que todas as coisas vão deixar marcas, que vão durar um determinado tempo, mas que com o tempo, mesmo as marcas mais profundas vão apagar. No caso, ele está fazendo essa conexão por causa da neve, né? Então, assim, ele vai caminhando e ele vai analisando esses passos. Porque eu acho que é uma cena que fala de futuro, de você olhar para o futuro e entender que o seu passado, independente de como ele foi, se foi de altos e baixos, se foi um passado feliz, se foi um passado triste, o que quer que tenha sido, o seu passado, ele vai deixar algumas marcas, mas essas marcas não são para sempre. E você pode ir caminhando para o futuro. Então, é uma mensagem de esperança para mim, sabe? Eu gosto. É bonito. A gente tem aquele momento cruel onde o futuro ele é um abismo, né? Uhum. A gente não sabe. Na verdade, ele é incerteza. Você não sabe para onde você está indo. Você termina um curso, você termina uma faculdade, você termina qualquer coisa. E a grande questão aí agora. Nós que já passamos por isso, né? Algumas vezes. Algumas vezes, quando você termina algo, tendo sucesso ou não indifere. O que você vai fazer agora? Para onde é que você vai? Qual é o próximo passo? E esse é o interessante. É porque, assim, parafraseando uma frase que eu gosto muito do autor de Guerra Mundial Z, que eu fiz questão de comprar o livro depois do filme, porque não é apocalipse, gente. Tem um momento em que ele fala: a vida é movimento. Quem fica parado morre. E vida é isso. Por isso que a gente tem essa sensação de terminei. Porque se você ficar parado, cara, você vai ficar parado fazendo o quê? Esperando a morte chegar? Porque quem tá parado não vai fazer nada. Não vai fazer nada, vida. E eu não tô dizendo aqui de você ficar o tempo todo fazendo curso, fazendo coisa, mas qual é a sua próxima meta? Qual é o seu próximo objetivo? Porque às vezes o seu próximo objetivo, terminei meu curso, agora eu vou me dedicar a quê? A ser um ser humano melhor. Mega objetivo. Mas você precisa parar para pensar e pensar no que você vai fazer. Esse momento, e agora? Contemplar as marcas que foram feitas, contemplar aquilo que você passou, a sua história, e aí virar para frente e falar, ok, agora para frente. O que eu vou fazer agora? Bem sua pergunta. E agora? E agora? Cheguei até aqui, né? E agora? Para onde eu vou? Eu vi um trabalho muito legal que casais estavam se separando depois que os filhos cresciam. Porque simplesmente um olhava para o outro e o que foi nossa vida? Ah, foi cuidar dos filhos, foi trazer comida para casa, dar condições para eles crescerem. Eles cresceram. E agora? E agora? Porque os filhos crescem, saem de casa e agora você tem só um ao outro, né? Sobrou a pior coisa do universo.
vocês dois. Se não tiver aprendido a conviver e a conhecer um ao outro, pode ser uma situação difícil. Aliás, quarentena está causando isso com muita gente. Sim. Felizmente não dá para saber, mas a quarentena está causando. Tá. Sabe uma coisa que eu gosto desse livro e que na quarentena eu tenho a mesma coisa, mais intensamente, embora eu já tenha feito isso, essa sensação de contemplação. Porque na quarentena você não tem, eu pelo menos não tenho tanto compromisso assim mais, gente. Eu não tenho mais uma vida agitada como se eu tivesse antes, né? Mas assim, tipo, é o dia inteiro. Eu, no caso, tenho o privilégio de poder fazer home office, é o dia inteiro em casa, trabalhando, estudando, e aí tem aqueles momentos em que você para e, cara, tu vai contemplar a vida. Então, assim, faz muita correlação com a quarentena. Mas isso só quem lê vai saber. E olha, é uma obra de arte. Gente, é um quadrinho lindo, é grande, não se preocupe com o tamanho. Você vai ler, você vai lembrar da sua vida, você vai ver muita coisa. Ah, mas ele é estadunidense. Meu, tem coisas que são universais. Ah, essa é a parte mais amor linda. e religião é universal. Não tem como evitar. Apocalipse Girl, minha Girl, brigadão. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei essa obra. Para terminar o programa de hoje, 2 músicas de esperança. Esperança de futuro. Eu acho alguma coisa aí na minha lista. Até, gente. Bom almoço a todos. Continue com a programação da Rádio Utopia. E para você que ouve pelas internets da vida, vai viver sua vida